Um navio pode pesar mais de 200 mil toneladas, 200 milhões de quilos, e, no entanto, ninguém o coloca sobre uma balança. Então a pergunta é inevitável: como sabem quanto ele realmente pesa? Não é apenas uma curiosidade técnica, é uma necessidade crítica. No mundo real, o peso de um navio determina a sua estabilidade, a sua segurança e também a sua rentabilidade. Pode ser a diferença entre uma travessia eficiente e uma operação perigosa, entre cumprir um contrato ou gerar perdas milionárias. Quando um graneleiro carrega carvão, minério de ferro ou cereais, não está movendo simplesmente mercadoria, está movendo milhares de toneladas cujo valor pode alcançar cifras enormes. Em volumes assim, uma estimativa aproximada não serve. Não serve para o comprador, não serve para o vendedor e certamente não serve para o responsável financeiro que precisa justificar cada tonelada declarada. Um desvio de 1% em um carregamento de 180 mil toneladas significa 1.800 toneladas de diferença. Isso não é um erro pequeno, é dinheiro real. Por isso, o peso não pode ser uma suposição, tem que ser exato. E aqui aparece o problema. Não é viável pesar toda a carga em terra com precisão absoluta sem desacelerar a operação. Imagine isso: cada caminhão parado, cada funil registrado, cada transferência auditada. O navio acumularia dias no porto. O custo operacional dispararia. O itinerário seria quebrado. Também não é prático instalar um sistema capaz de pesar em tempo real milhares de toneladas por hora enquanto são carregadas sem afetar a logística. No transporte marítimo, cada hora conta. Então, qual é a solução mais simples? Pesar o navio, antes de carregar, depois de carregar. A diferença entre os dois valores é o peso exato da mercadoria embarcada. Parece simples, mas levanta outra pergunta: como se pesa algo que flutua? Como se mede uma massa que não repousa sobre o solo? Não existem balanças capazes de suportar 200 mil toneladas em condições normais de operação portuária. E mesmo que existissem, você não vai tirar um navio da água para colocá-lo sobre uma plataforma. O navio vive na água. É ali que ele deve ser medido. Esse método não se limita a granéis ou minerais. Em navios de passageiros, acontece algo semelhante. Também é necessário conhecer o peso total para garantir estabilidade e cumprir normas. E, evidentemente, não se vai pesar cada passageiro nem cada mala individualmente. Seria inviável. Mais uma vez, a solução é medir o navio completo, porque aqui entramos em algo ainda mais importante do que a contabilidade: a estabilidade. Um navio não é simplesmente uma estrutura que flutua. É um sistema projetado para manter equilíbrio diante de ondas, vento e cargas variáveis. O seu comportamento depende do peso total e, sobretudo, de como esse peso está distribuído. Se o centro de gravidade sobe demais, o navio torna-se mais instável. Se o peso se concentra em um lado, ele começa a adernar. Se se acumula na proa ou na popa, altera o trim e afeta o seu desempenho. A água pode sustentar massas enormes, mas flutuar não é a mesma coisa que navegar com segurança. Por isso, pesar um navio não é apenas uma questão comercial, é uma questão estrutural. Não se trata apenas de saber quantas toneladas ele transporta. Trata-se de entender como esse peso modifica a sua posição na água. E aqui está a chave. O navio nunca esconde o seu peso, ele o revela. Cada vez que carrega mercadoria, afunda alguns centímetros a mais. Essa descida, quase imperceptível a olho nu, contém toda a informação necessária. A resposta não está no aço, está na água que ele desloca. E essa ideia nos leva a um princípio físico descoberto há mais de 2000 anos, um princípio que ainda hoje continua sendo a ferramenta mais confiável para pesar gigantes de aço sem levantá-los do mar: o princípio de Arquimedes. No próximo bloco, veremos como essa lei transforma o oceano em uma balança perfeita, capaz de medir mais de 200 mil toneladas com uma precisão surpreendente. Há mais de 2000 anos, um matemático grego formulou uma ideia tão simples que parece óbvia, e, no entanto, continua sendo a base para pesar os maiores navios do mundo. Arquimedes descobriu que todo corpo submerso em um fluido recebe um empuxo para cima igual ao peso do fluido que desloca. Dito de forma direta, se um navio flutua, é porque está deslocando uma quantidade de água cujo peso é exatamente igual ao seu, nem mais, nem menos.
Isso significa que o oceano atua como uma balança gigantesca, uma balança que não precisa de sensores mecânicos nem de plataformas de aço, só precisa de física. Assim, se você quer saber quanto pesa um navio, não precisa levantá-lo, precisa calcular quanta água ele está deslocando. E para isso são necessários dois dados fundamentais. Primeiro, conhecer com precisão a forma do casco. Segundo, saber exatamente quanto o navio se afunda na água. A geometria do casco está perfeitamente documentada desde a fase de projeto. Os arquitetos navais criam modelos tridimensionais que permitem calcular para cada nível de imersão o volume exato que ficaria abaixo da linha de flutuação. Desses cálculos surgem as tabelas hidrostáticas. Essas tabelas indicam quanto volume de água o navio desloca para cada calado específico, e como o volume deslocado corresponde a um peso equivalente, também permitem relacionar diretamente o calado com o peso total do navio. Aqui aparece uma palavra-chave: calado. O calado é a distância vertical entre a linha de flutuação e a quilha, a parte mais baixa do casco. Em termos práticos, indica quanto o navio se afunda na água. E esse dado não é invisível. Se você observar o costado de um navio, verá números pintados perto da proa, do centro e da popa. Essas marcas são escalas de calado. Começam a partir da quilha, que é considerada o zero, e normalmente aumentam em metros. Em alguns países usam pés, mas o princípio é exatamente o mesmo. Quando o navio carrega mercadoria, o nível da água sobe em relação a essas marcas. Essa descida do casco é a pista direta do peso adicional. Mas aqui a medição se complica. Um navio não é um bloco rígido perfeitamente horizontal. É uma estrutura muito longa, projetada para suportar grandes esforços, mas sujeita a pequenas deformações sob carga. Por isso, uma única leitura não é suficiente. Para realizar o cálculo corretamente, são feitas 6 medições: proa bombordo, proa estibordo, centro bombordo, centro estibordo, popa bombordo, popa estibordo. Essas 6 leituras permitem detectar se o navio está adernado para um lado, se está trimado para a proa ou para a popa, ou se o casco está ligeiramente arqueado. Essa flexão tem um nome na engenharia naval: hogging, quando o centro do navio se arqueia para cima; sagging, quando o centro desce ligeiramente. São fenômenos normais em estruturas tão extensas, mas precisam ser corrigidos para que o cálculo seja preciso. Com as 6 leituras, obtém-se um calado médio corrigido. Esse valor é introduzido nas tabelas hidrostáticas do navio e permite conhecer o volume exato de água deslocada naquele momento. Agora já sabemos o volume, mas volume não é peso. Para converter metros cúbicos em toneladas, precisamos de um último dado essencial: a densidade da água. A água do mar tem uma densidade aproximada de 1.025 toneladas por metro cúbico, ou seja, cerca de 1.025 quilos por metro cúbico. A água doce ronda 1.000 toneladas por metro cúbico, ou 1.000 quilos por metro cúbico. Pode parecer uma diferença pequena, mas em grandes volumes é determinante. Isso explica por que um navio se afunda ligeiramente mais em um rio do que no mar. Em água doce, precisa deslocar mais volume para equilibrar o mesmo peso. Por isso, antes de fechar o cálculo, mede-se a densidade da água local com um densímetro. Esse valor ajusta o resultado final. O cálculo então é direto: volume deslocado multiplicado pela densidade da água. O resultado é o peso real do navio naquele instante, sem levantá-lo, sem interromper a operação, sem recorrer a infraestruturas impossíveis, apenas lendo marcas no casco e aplicando uma lei física que continua válida há mais de 2.000 anos. Mas ainda resta uma questão chave. Quando falamos de mais de 200.000 toneladas, esse método é realmente preciso? No próximo bloco, veremos por que essa técnica pode alcançar margens de erro surpreendentemente baixas. E por que, além da contabilidade, o verdadeiro objetivo desse cálculo é garantir que o navio navegue com segurança. Chegados aqui, a dúvida é razoável. É possível pesar um navio de mais de 200.000 toneladas com precisão suficiente apenas medindo quanto ele se afunda? Sim, e o resultado é mais exato do que muita gente imagina. Quando o procedimento é realizado corretamente, a margem de erro pode situar-se em torno de 0,1% ou 0,2%. Em um navio de 180.000 toneladas, isso representa uma possível variação de apenas algumas centenas de toneladas.
Termos relativos. É uma precisão extraordinária para uma estrutura flutuando em um meio dinâmico. Mas essa precisão não depende apenas de aplicar uma fórmula, depende do rigor operacional. As leituras de calado precisam ser feitas em condições estáveis. Pequenas oscilações provocadas por ondas são corrigidas. Considera-se a possível diferença entre a leitura de bom bordo e estibordo. Compensam-se também os efeitos de trim e de flexão estrutural. Nada é deixado ao acaso. Além disso, o peso que muda nem sempre é apenas carga comercial. Durante uma escala portuária, vários fatores podem variar. Combustível que é consumido ou embarcado, água doce que é utilizada ou reabastecida, lastro que é ajustado para manter a estabilidade, provisões, até mesmo acumulações temporárias de água no convés depois de uma chuva intensa. Tudo isso influencia o peso final. Por isso, o cálculo do deslocamento não é um simples procedimento administrativo. É um elemento central na segurança do navio. Cada navio possui um limite estrutural claramente definido. Uma linha de carga marcada no casco que indica até onde ele pode afundar com segurança em determinadas condições. Essa linha não é decorativa, está regulamentada internacionalmente e o seu cumprimento é obrigatório. Superá-la significa comprometer a estabilidade e a integridade estrutural. Hoje existem sensores eletrônicos que monitoram o calado de forma contínua, mas o fundamento não mudou. O navio pesa exatamente o mesmo que pesa a água que ele desloca. Nada mais complexo, nada mais elegante. Todos os dias, milhares de navios cruzam os oceanos carregados até o limite permitido. Transportam energia, alimentos, minerais e produtos que sustentam a economia mundial. Todo esse movimento depende de um equilíbrio invisível entre aço e água. Depende de 6 leituras precisas. Depende de uma densidade corretamente medida. Depende de uma multiplicação simples. Quando você vê um navio gigantesco entrar no porto e afundar apenas alguns centímetros a mais depois de completar a carga, o que está observando é o oceano atuando como uma balança perfeita. Uma balança que não precisa de plataformas nem de mecanismos, só precisa de física. Assim se pesam navios de mais de 200 mil toneladas, não levantando-os, mas interpretando como a água responde à sua presença. E da próxima vez que você vir aqueles números brancos pintados junto à linha de flutuação, lembre-se disto. Não são apenas pintura, são a evidência visível de um cálculo que mantém em equilíbrio gigantes de aço e, em grande medida, também o comércio global. E tudo começa com uma leitura de calado.